a oração que a gente não foi no monte, porque estava chovendo muito. No sábado, no horário da nossa oração, estava vento entre 40 e 60 quilômetros por hora lá no sítio. Tava muita chuva. Então não inviabilizou a gente subir o monte, né? A gente orou na cozinha da nossa casa. Não foi muita gente por causa do tempo, né, que estava chovendo lá na casa do sítio. A gente orou na cozinha e quando eu estava orando, irmão, o Senhor falou algumas coisas para mim. Mas ele disse que o tempo ia passar muito rápido. O tempo ia passar muito rápido, que um dia seria como 1000 dias, Deus falou para mim. Eu falei isso na oração. Um dia será como 1000 dias. E o Senhor disse que o tempo que está por vir, quando eu estava falando em língua estranha lá em mistério, vocês devem ter percebido, deu um mistério grande assim. Eu não falei ali. E o Senhor estava falando sobre o tempo da natureza. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando lá em 2019, quando eu tenho aquela palavra profética da praia, que ela é bem grande, né? Ela é bem comprida. Jesus falou para mim que quando estivesse chegando o tempo, presta atenção nisso aqui, é importante para você. Quando estivesse chegando o tempo do presidente Bolsonaro voltar, das coisas acontecer, presta atenção nisso, é muito importante. A natureza ia se levantar na terra. E iam acontecer muitas tragédias. Iam acontecer muitas tragédias. E o exército ia ter que correr para ajudar o povo. E quando eles corressem lá, ia cair aqui. E quando eles corressem para proteger aqui, ia cair lá com chuva, vento, terremoto, ondas. Presta atenção nas mensagens lá de trás. Coisas da natureza que iam acontecer muito intensas no Brasil. Entendeu? Muito intensas. Lá atrás, 2019, foi profetizado isso, não é agora, 2019. E no sábado, Jesus falou que nós estamos vivendo esse tempo. Que ia ter muita chuva de granizo, vento muito forte, enchente. Lá atrás, lembra que foi 2019 que eu falei isso, não foi agora. Depois, algumas vezes eu repeti isso, mas foi profetizado lá em 2019. E Jesus falou para mim que o tempo vai ser muito rápido. E como as coisas estão todas acontecendo agora, elas já começaram a acontecer e é um período curto de tempo que Deus falou que vai ser muito rápido. Na política do Brasil, muito rápido, as coisas vão acontecer muito rápido, apesar de você achar que não, mas elas vão acontecer muito rápido. Virão então essa situação da natureza sobre o país. E Deus falou que isso ia acontecer por causa da idolatria do povo, e Deus ia tratar com o povo. Que lugar que era seco ia encher de água. Lembra? E lugar que era cheio de água ia virar seca. Que a gente ia ver umas mudanças radicais. Que lugar que nunca tinha furacão ia ter furacão. Que lugar que nunca chovia ia chover muito. Aquilo que assim, iam começar a cair chuva de pedra que ia desmanchar tudo. Que ia dar vento com furacão, lugar que nunca teve furacão, ia ter furacão. Lembra? Tá lá de 2019, essa palavra profética. Jesus falou que é esse tempo aí. Entendeu? Jesus falou que é esse tempo aí. Por que eu tô falando pra você? Pra você se preparar pra isso aí. Porque vai vir, irmão. Você falou pra mim. Eu já tô me preparando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar o telhado da minha casa. Você pode falar assim, ah, pastor, eu quero, mas eu não tenho grana. Eu já comprei minhas telhas faz uns 4 meses, já telha nova. Aquelas telhas de Eternite com isopor no meio. E Eternite não aço, né? Ela é de aço, isopor e sanduíche. Mesma que eu coloquei na igreja, eu vou colocar na minha casa, vou tirar essas telhas de barro, porque tá entrando chuva de vento na minha casa, entra água que escorre na parede. Não sei se o telhado foi feito torto, o que que é, eu não sei, mas esse telhado não resiste ao vento. Então eu vou ter que trocar todo o meu telhado, não as madeiras, né? Só as telhas, graças a Deus. Só as telhas, mas eu vou trocar, já comprei, tá aqui. Aí os nossos pedreiros estão fazendo a casa do Thiago e da Lohane, que a gente comprou o terreno aqui do ladinho, né? Eles estão construindo, já tá quase acabando a casinha deles. E daí a gente tá esperando estabilizar o tempo, eles vão vir para trocar as telhas aqui da minha casa, mas eu já tô me preparando. Eu melhorei a drenagem da minha casa e eu tô me preparando, irmão, para chuva, pro vento forte, porque eu sei que ele vai vir.
Entendeu? Vai vir. E vai ser muito, muito intenso, irmão. Então, se você tem problema aí com água, tá precisando resolver teu telhado, essas calhas, esses troços, irmão, limpe tuas calhas, arrume teus telhados, dá uma limpada. Se faz muito tempo que você não limpa, se previna para você sofrer menos. Dá uma olhada nesses dutos de água que sai da tua casa, que faz muito tempo que você não limpa. Se você tiver meio à toa aí, começa a limpar, se prepara, irmão, porque vai chover muito e vai ventar muito forte, vai ter muita chuva de granizo em todo o Brasil. E Deus fez eu lembrar. Deus fez eu lembrar, irmão. Deus fez eu lembrar da profecia de 2019. Ele disse: agora vai começar a acontecer. Tá? Então, eu queria só falar. Hoje a gente está aqui só a igreja, né? Estamos só com a igreja aqui de manhã. A gente está aí com a galera do X, daqui do YouTube, do Facebook, né? A gente está aí, como sempre, 10 mil pessoas mais ou menos. Mas você que está aqui, preste atenção nisso. Eu sei que você vai falar para mim: puta, pastor, tá todo mundo sem dinheiro. Ontem até eu falei quando eu fui no shopping. A gente não vê ninguém, as pessoas comprando pouquinho, não tem ninguém, as lojas estão tudo vazias, tá todo mundo reclamando, né? Que não tá vendendo nada, que tá maior dificuldade, que a economia tá uma M, e eu sei de tudo isso, hein? Aí eu tô falando para você. Se você mora num lugar que chove muito, né, e tá sujeito a enchente, fica atento quando for chover, né? Eu me lembro no Rio Grande do Sul, quando eu falei para as pessoas guardar comida em garrafa plástica, muita gente salvou a sua comida na enchente porque a sua comida estava nas garrafas plásticas, garrafa de PET. Então eles tiraram açúcar, a farinha, colocaram tudo na garrafa PET. Eu lembro de uma irmã que falou para mim que encheu e a quadra inteira dela, todas as pessoas da quadra ficaram 2 dias comendo, fazendo almoço e janta, porque levantou a água e molhou a comida de todo mundo e ninguém tinha o que comer e não tinha como ir comprar. E todo mundo comeu porque a comida dela estava guardada nas garrafas PET e a dela não molhou e não perdeu. Entendeu? Então, se você mora num lugar que enche, que tem enchente, se previna, irmão. Guarda suas comidas numas garrafas PET. Não é porque vai durar muito, muito mais tempo, é melhor, mas para evitar a perda, se tem problema de enchente, tome cuidado, porque, irmão, isso vai acontecer. Daqui para frente, escute o que eu estou falando para você. Eu não estou profetizando, eu só estou te lembrando da profecia. Tá? Não estou profetizando, eu só estou te lembrando da profecia. De chuva intensa, de chuva de granizo, né? Então, para todo mundo se preparar, entendeu? Todo mundo. Mas quando, lembra que eu presta atenção na profecia inteira, quando tivesse chegando no tempo do presidente Bolsonaro voltar, iam haver grandes desastres na natureza. Entendeu? Cleni Mentoni. Essas telhas você tem no Brasil inteiro para vender. Tem bastante fábrica que vende essas telhas. Ela é aquela telha de zinco, daí ela tem zinco, daí tem o isopor no meio e zinco embaixo. Ela não é uma telha barata. Mas ela é mais barata do que essas telhas coloniais aí, porque ela vai menos telha, e você usa menos madeira para colocá-las, são todas parafusadas, são mais resistentes, né? Mais resistentes ao vento e tudo mais, porque tem como se amarrar elas e prender melhor, entendeu? Tá? Então preste atenção aí, porque onde enche, vai encher, onde chove muito, vai chover muito, ainda nem começou. Escute o que eu tô falando para você. Essa semana choveu no Rio Grande do Sul, irmãos, pedras de gelo maior do que isso aqui, ó. Eu vou virar para cá para não aparecer. Maior do que isso aqui, ó. Quebrou telhado, quebrou tudo. Ontem em Ponta Grossa, aqui no Paraná, choveu granizo que parecia neve. E isso vai acontecer em todo o Brasil. Onde não for chuva, vai ser chuva, vento, tornado, isso vai acontecer. Deus falou que vai acontecer e vão começar a vir terremotos. Eu já falei isso aqui, isso está profetizado já. Não vou ficar. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, terremoto. Eu estou falando diante de Deus com todo o temor que eu tenho de Deus. Eu vi, Deus mostrou para mim. Vão vir, vai acontecer. Entendeu? Vai, daí é daqui para frente, irmão. Daqui para frente a coisa vai estreitar aí no Brasil por causa da idolatria. Escute o que eu tô falando para você. Deus,
A natureza vai agir no meio do povo. Entendeu? Preste atenção no que o pastor está falando para você. Então, se você pode se prevenir, você se previne. Entendeu? Mora em lugar que chove muito, que enche muito, guarda as tuas comidas, a comida dos teus cachorros, as coisas em garrafa PET. Comece. Cara, toma um pouco de cuidado, verifique as calhas, vê se não está encher d'água. Esse tipo de prevenção básica, irmão. Que é uma questão de cuidado que a gente não tem o hábito de fazer só quando chove, daí fala, meu Deus, a calha está entupida. Dá uma olhada, olha as tuas calhas, olha os canos de se está tudo certo, se está saindo tudo bem, se você, né? Toma um pouquinho de cuidado porque a coisa vai ficar muito complicada, tá? A coisa vai ficar muito complicada. Preste bastante atenção, tá? Lorraine Kerser, eu tive um sonho que começava a ter explosões e eu ouvi a voz dizendo, olhar, vai começar. Sábado Deus falou para mim, começou. O tempo começou, o relógio vai correr e tudo vai começar a acontecer muito rápido. Então põe as barbas de molho, irmão, tá? É um aviso do teu irmão só para você. Toma cuidado, tá? Toma cuidado, alguns cuidadinhos que vão ajudar você numa situação de emergência. Tenha lanterna na tua casa, porque vai ter muita falta de energia. Tenha lanterna na tua casa. Se você não tem, vai essas lanterninhas que você carrega na tomada, é baratinho. Tenha na tua casa. Compra uma lanterninha, deixa ela carregadinha numa necessidade. Né? Eu já falei para você, vai ter aqui na minha casa já começou a faltar energia. Esses dias faltou energia, o gerador ficou ligado 4, 5 horas aqui quase. Né? O pastor tem condição, comprou gerador. Se você não tem, então se cuide, porque faltou energia há muito tempo, né? E vai faltar, porque quando der um tornado desse perto de um lugar que tenha rede de transmissão e cair as redes de transmissão, irmão, vai ficar sem energia 2, 3 dias até os caras arrumar. Então preste atenção no que o pastor está falando para você. Hoje eu senti no meu coração da parte de Deus de falar isso para você. Eu não tô falando para pôr medo em você, nada disso. Eu tô falando para você ficar prevenido. Eu já falei para você, compre sal, tenha sal na tua casa. Se Deus o livre acabar a energia e não voltar, você não vai perder as coisas do freezer. Entendeu? Enquanto você vê essa tempestade que deu nessa cidade aí, ó. Acabou a luz, todo mundo, as geladeiras, com as coisas tudo estragadas, né? Porque o povo não se previne. Você sabe, se Deus o livre der uma tempestade, derrubar as torres, derrubar poste, até arrumar, irmão. E você tira as coisas da geladeira, pega uma baciona e mete no sal grosso, você não perde nada. O feijão, o arroz está na garrafa PET, não molha, você não vai perder. Se levar, você vai lá, pega a garrafa, traz de novo, faz um fogo, põe uma panela, cozinha um arroz, cozinha um feijão, né? Que Deus o livre aconteça um desastre desse, e vai acontecer, irmão. E Deus falou para mim que vão ser vários lugares do Brasil que vão ser afetados e atingidos. Entendeu? Muito vento, irmão. Muito vento e vai ter terremotos sim. E vocês vão ver se o pastor é um homem de Deus ou não é. Vai ter sim. Então se previna, eu não sei, né? Não posso afirmar para você aonde, mas eu vi ele entrando pelo interior de São Paulo. Se ele viesse ali do país do lado da Argentina, do Chile, ali, eu não sei. Vindo de lá e entrando assim, ó, no Brasil. Passando por São Paulo, eu vi aquele lugar de Aparecida destruído, vai passar lá. E ele fazia um L assim e subia pro norte, irmão. No meio da Bahia, daqueles ali assim, por cima ali. Entendeu? Vai ter sim. E vai ser intenso, e vai ter vento, e vai ter tornado, e vai ter chuva de pedra. Entendeu? E tá cheio de gente tendo sonho com vento, com guerra, com explosão. Então tome cuidado, irmão. Tome cuidado, não custa nada, né? Caldo de galinha e bom senso não faz mal para ninguém, né? Então compra uma lanterninha, tem uma lanterna em casa, põe a tua comida, pelo menos umas 2, 3 garrafas, pelo menos de arroz, de feijão, não precisa ser um monte, de açúcar, de café, guarda, né? Tipo, de ração do teu cachorro, porque se Deus o livre acontecer um troço e molhar tudo, derrubar o telhado e molhar tudo, você vai perder tudo, aí não tem comida, não tem isso, não tem aquilo. E se você tiver tudo guardadinho,
não é? Se não tudo guardadinho, você tá tranquilo, tem uma lanterna para de noite, né? Consegue ali se proteger, consegue comer, fazer uma refeição quente, entendeu? Se a carne que você tem no freezer, na geladeira, você não vai perder porque você tem sal. Você tá entendendo? Se você morar em apartamento, meu Deus, é a mesma coisa, né? Talvez o vento não entre na tua casa, a chuva não entre na tua casa, mas se ficar sem energia, né? Então pode não acontecer num lugar e acontecer no outro. Eu tenho o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, as irmãs que tinham as coisas guardadas nas garrafas PET, manteve todo mundo com comida, os cachorros até chegar ajuda. Então a gente já está tendo muita tempestade, muita casa destruída. Você talvez não tenha acesso aí, né? As imagens, as coisas eu tenho porque todo mundo me manda as coisas que estão acontecendo pelo Brasil, aqui no Paraná, Santa Catarina, a destruição foi horrível, irmão. Horrível, Deus o livre. Isso acontecer na tua cidade, no teu bairro. A gente não sabe o que pode acontecer. Talvez na tua não aconteça, mas se acontecer, você está prevenido, né? De você ter uma comida guardada, você ter um estoquinho de remédio guardado, né? Numa embalagem que não vá molhar, que não vá perder. Então tome esses cuidados, tá bom? Eu senti de Jesus de falar isso para você hoje. Senti do Espírito Santo de contar, de falar isso para você, né? E Deus falou isso sábado, Deus falou para mim. Chegou o tempo dessas coisas acontecer. E a gente não sabe, porque é imprevisível aonde vai manifestar isso. Daí você tá vendo que tá um clima fora de época, né? Um frio desse agora, já era para estar um calor estralando mamona, e tá um frio e de repente esquenta e esfria. Isso é um tempo propício para furacão, para tempestade, né? E que Deus o livre acontecer alguma coisa aí. Como é que nós vamos fazer? Né? Então as pessoas já estão com dificuldade para comprar as coisas. Então não custa você ter um pouquinho de trabalho, pega umas garrafas PET, guarda umas comidas, guarda umas coisas. Uma lanterninha que custa baratinha, 9, 10 reais, você compra uma lanterninha e guarda em casa. Né? Já falei para você, tira um pouquinho de dinheiro do banco, guarda ali um pouquinho, não precisa ser muito, mas ter um dinheirinho ali para uma necessidade, para uma emergência. Entendeu? Não deixe teu carro com o tanque vazio na garagem. Coloca um pouquinho de combustível para você poder andar pelo menos ali uns 100 quilômetros, se precisar. Você entra no carro e vaza, tá? Então fica preparadinho. Que Deus o livre, irmão. E ela vai vir. Deus falou para mim. E já aqui está acontecendo, a cada uma semana acontece num lugar. Semana passada aconteceu lá mais longe, perto de Foz do Iguaçu. Ontem aconteceu aqui em Ponta Grossa. Ponta Grossa é 200 quilômetros aqui da minha cidade. Aqui tá chovendo, em Joinville ontem encheu de água, né? Tá chovendo muito, daí se der um azar, aí cai uma estrada, faz alguma coisa, nós estamos no mato. Então, tome esse cuidado, entendeu? Tome esse cuidado, não custa nada, irmão, tá? Não custa nada, tá bom? Vamos terminar nossa leitura aqui.